Eu vendi minha empresa por milhões e fui comemorar com minha filha e seu marido, mas quando fiquei sozinha, o garçom disse: "Não assine nada no clube amanhã." Eu senti o toque leve no meu braço. Era o garçom. Ele se inclinou, fingindo limpar migalhas da toalha de linho impecável, e sua voz foi um sopro quase inaudível, direto no meu ouvido. "Senhora, por favor, não assine nada no clube amanhã." Meu coração deu um salto e depois parou. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Olhei para o rosto dele, um rapaz jovem, profissional, sério. Ele não olhou para mim. Apenas recolheu o prato de pão, fez uma leve reverência e se afastou. "O quê?" pensei, minha mente girando. "Como ele sabe do clube?" Minha filha, Lia, e meu genro, Ricardo, estavam a poucos metros de distância, perto da adega de vinhos, rindo e escolhendo a sobremesa. Eles pareciam um casal perfeito, felizes, celebrando comigo. Aquele jantar era para ser o ponto alto da minha vida. Apenas 3 dias atrás eu havia assinado os papéis. Vendi a empresa que construí do absoluto zero, com suor e noites mal dormidas. Transformei uma pequena ideia na cozinha de casa num negócio próspero. E agora? Agora eu era uma mulher milionária. Livre. Pelo menos era o que eu pensava. Eu queria comemorar, e com quem mais eu comemoraria senão com minha única filha, Lia? Liguei para ela mais cedo naquele dia. "Lia, querida, reservei uma mesa no melhor restaurante da região. Temos que comemorar. A venda foi concluída." A voz dela soou alegre ao telefone. "Mamãe, que notícia maravilhosa! Mal posso esperar. Ricardo e eu estamos tão orgulhosos de você. Vamos sim. Aliás, temos uma surpresa para você também." A surpresa foi revelada assim que o champanhe foi servido. O restaurante era tudo o que se esperava. Lustres de cristal, talheres de prata, o som suave de um piano ao fundo. Ricardo, meu genro, levantou sua taça. "Um brinde a Fernanda," ele disse com aquele sorriso largo que sempre me pareceu um pouco ensaiado. "A mais nova aposentada milionária." Lia riu, batendo palmas suavemente. "Mamãe, você merece. Trabalhou tanto. Agora é hora de aproveitar." Eu sorri, sentindo o calor do momento. "Obrigada, queridos. Estou tão feliz por ter vocês aqui. Significa tudo para mim." "E é por isso," Ricardo continuou, inclinando-se para frente, seu olhar brilhando de um jeito estranho. "Lembra daquele clube social que mencionamos?" Eu assenti vagamente. Eles tinham falado sobre isso algumas vezes. Um lugar exclusivo, cheio de pessoas influentes, segundo eles. "Pois é," disse Lia, pegando a minha mão sobre a mesa. A pele dela estava fria. "Conseguimos! Falamos com o diretor. Eles vão abrir uma exceção para você. Amanhã mesmo você pode assinar a adesão. É um lugar maravilhoso, mãe. Piscinas, eventos sociais. Você vai fazer tantos amigos." "Amanhã?" Perguntei, um pouco surpresa com a pressa. Eu mal tinha vendido a empresa, mal tinha recebido o dinheiro. Tão rápido assim? "Claro!" Ricardo insistiu, um pouco mais firme do que eu esperava. "Tem que ser amanhã. É uma janela de oportunidade. E queremos muito que você faça parte do nosso círculo." "Vamos cuidar de você, sogrinha." O jeito que ele disse "cuidar de você" me deu um leve desconforto, mas eu o ignorei. Era meu genro. Era o marido da minha filha. Eu estava prestes a agradecer novamente quando decidi ir ao toalete para retocar a maquiagem antes da sobremesa. Foi uma decisão de segundos. "Queridos, volto já," eu disse, me levantando. No caminho de volta, parei por um instante perto de uma grande janela de vidro que dava para a cozinha. Os chefes trabalhavam em silêncio e foco. Foi quando eu vi minha filha e meu genro. Eles pensavam que eu estava longe, ainda no toalete. Ricardo não estava sorrindo agora. Seu rosto estava tenso. Ele gesticulava para Lia, falando rápido, com raiva. Lia parecia nervosa, muito nervosa, mordendo o lábio e olhando para os lados. Eu não conseguia ouvir, claro. O vidro era grosso.
Mas o garçom, o mesmo rapaz jovem e sério que nos servia, estava parado perto de uma estação de serviço, polindo taças. Ele tinha uma visão clara do casal através da porta aberta da cozinha, do outro lado. E eu percebi algo estranho. Ele não estava olhando para as taças. Ele estava olhando fixamente para Ricardo, e seus olhos acompanhavam o movimento dos lábios do meu genro. Leitura labial. Foi então que voltei para a mesa. Sentei-me, fingindo que não tinha visto nada. E foi então, 1 minuto depois, que ele se aproximou e me deu o aviso. Não assine nada no clube amanhã. Sentei-me e minhas mãos começaram a tremer. Tentei escondê-las debaixo do guardanapo no meu colo. O champanhe na minha taça, de repente, parecia amargo. Como ele sabia? Minha mente repetia. O que ele viu? Lia e Ricardo voltaram para a mesa alguns segundos depois, os sorrisos falsos de volta aos rostos. Mamãe, você vai amar a sobremesa que escolhemos, Lia disse cantarolando. Você parece um pouco pálida, sogrinha, Ricardo notou, seus olhos me avaliando. Tudo bem? Sim, claro, só um pouco cansada. Foi uma semana agitada. A emoção, sabe? Exatamente, ele disse, batendo palmas leves na mesa. Por isso, amanhã será perfeito. Um dia relaxante no clube. Vamos lá pelas 10, assinamos os papéis e você pode passar o resto do dia na piscina. Assinar os papéis. A frase ecoou na minha cabeça, misturada com o aviso do garçom. Amanhã ela assina tudo e acaba. Será que foi isso que o garçom leu? Meu estômago se revirou. Acaba? O que acaba? Minha liberdade? Minha fortuna? Olhei para minha filha, minha única filha, a luz dos meus olhos, a pessoa para quem eu construí todo aquele império para dar a ela a vida que eu nunca tive. Ela não faria parte de nada ruim contra mim, certo? Mas, então, lembrei do rosto dela perto da adega, nervosa, cúmplice. O garçom passou novamente. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Ele me deu um olhar quase imperceptível, cheio de aviso. Eu precisava de respostas. Eu precisava saber exatamente o que ele ouviu. A sobremesa chegou. Um soufflé de chocolate. Eu mal consegui engolir. Delicioso, não é? Perguntou Lia. Maravilhoso, querida. Eu precisava falar com o garçom. Sozinha. Esperei até Ricardo pedir um café e Lia se distrair com um celular, rindo de alguma mensagem. Discretamente, peguei minha bolsa e me levantei. Fui em direção ao toalete novamente, mas fiz um pequeno desvio, passando pela estação de serviço onde o rapaz estava. Ele me viu chegando. Não havia mais ninguém por perto. Senhora, me desculpe, eu não devia... O que você viu? Perguntei. Minha voz baixa e urgente. O que meu genro disse? O garçom engoliu seco, e ele olhou por cima do ombro na direção da minha mesa. Eu não devia me meter, mas eu tenho uma mãe. Eu sei fazer leitura labial. Meu irmão mais novo não ouve. Por favor, coloquei a mão no braço dele. É muito importante. O que ele disse? Ele olhou em meus olhos. Vi piedade ali. Ele disse, para sua filha, fique calma. Amanhã ela assina tudo no clube e acaba. Vai ser nosso. Meu sangue gelou. Vai ser nosso? Ele disse isso? E depois ele disse... O garçom hesitou. Diga. Ele disse, sua mãe é esperta nos negócios, mas é uma tola quando se trata de você. Ela vai assinar. Uma facada no peito doeria menos. Uma tola. Agradeci ao rapaz com um aceno de cabeça, minha garganta apertada demais para falar. Voltei para a mesa. O jantar, que começou como a maior celebração da minha vida, havia se tornado um funeral. O funeral da minha confiança. Tudo bem, mãe? Você demorou? Lia perguntou, guardando o celular. Eu olhei para ela, para o sorriso dela, e pela primeira vez vi as pequenas rachaduras na máscara. Tudo ótimo, querida, consegui dizer. Estou muito ansiosa para amanhã.
Paguei a conta. Ricardo tentou insistir em pagar. Deixa disso, sogrinha. Agora você tá aposentada. No carro, a caminho de casa, eles me deram uma carona. O silêncio era pesado para mim, mas eles não pareciam notar, conversando animadamente sobre planos pro dinheiro que eles tinham. E talvez possamos comprar uma casa de praia? O que acha, mãe? Lia sugeriu. Vamos ver, querida. Vamos ver. Quando me deixaram na porta da minha casa, Lia me abraçou. Durma bem, mamãe. Amanhã será um grande dia. Sim, respondi, o abraço dela de repente parecendo frio. Será um dia inesquecível. Fechei a porta e me encostei nela. O aviso do garçom e suas palavras terríveis ecoando em minha mente. Amanhã ela assina tudo e acaba. Vai ser nosso. Uma tola quando se trata de você. Não, eu não era uma tola. Eu construí um império e eu não ia deixá-lo ser roubado por ninguém, nem mesmo pela minha própria filha. Aquela noite eu não dormi. Tirei os saltos altos, fiz um café forte e sentei no meu escritório. Aquela noite eu comecei a trabalhar. A porta da minha casa se fechou com um clique suave, mas na minha cabeça soou como o bater de uma cela. O silêncio da minha sala de estar, antes tão confortável, agora parecia me sufocar. Eu me encostei na madeira fria da porta, minha bolsa escorregando do meu ombro e caindo no chão com um baque surdo. Amanhã ela assina tudo e acaba. Vai ser nosso. Uma tola quando se trata de você. Não, eu não era uma tola. Eu construí um império. E eu não ia deixá-lo ser roubado por ninguém, nem mesmo pela minha própria filha. Aquela noite eu não dormi. Tirei os saltos altos, fiz um café forte e sentei no meu escritório. Aquela noite eu comecei a trabalhar. A porta da minha casa se fechou com um clique suave, mas na minha cabeça soou como o bater de uma cela. O silêncio da minha sala de estar, antes tão confortável, agora me parecia me sufocar. Eu me encostei na madeira fria da porta, minha bolsa escorregando do meu ombro e caindo no chão com um baque surdo. Amanhã ela assina tudo e acaba. Vai ser nosso. Uma tola quando se trata de você. As palavras do garçom se repetiam em minha mente, cada uma delas um pequeno martelo batendo no meu peito. Eu conseguia sentir as lágrimas querendo vir, quentes e amargas. Lágrimas de raiva, de confusão e, pior de tudo, de uma dor profunda. Lia, minha Lia. Eu pensei em todas as noites que passei trabalhando até tarde, perdendo peças de teatro da escola, jantares em família, tudo para construir a empresa. E para quê? Para ela. Para que ela nunca tivesse que passar pelas dificuldades que eu passei. E agora? Ela estava envolvida nisso? Não, eu me recusei a acreditar. Ricardo, sim. Aquele sorriso falso, a pressa em falar de dinheiro. Eu nunca confiei totalmente nele. Mas Lia? Ela devia estar sendo enganada por ele, manipulada. Ele devia tê-la convencido de que isso era o melhor para mim. Mas e o rosto dela no restaurante? O nervosismo, a forma como ela desviou o olhar. Uma tola quando se trata de você. Aquela frase me atingiu com mais força. Era verdade. Eu sempre fui uma tola por ela. Eu lhe dei tudo, perdoei tudo. Mas a mulher que construiu um baseionato multimilionário do nada não era uma tola. Eu podia ter um ponto fraco, mas minha espinha dorsal era de aço. Eu me arrastei até a cozinha, não para pegar água, mas para fazer o café mais forte da minha vida. O cansaço da semana, a euforia da venda, tudo desapareceu. Eu estava em alerta máximo. A celebração havia acabado. A batalha estava apenas começando. Sentei no meu escritório em casa, a xícara de café fumegando ao lado do meu computador. Eram quase 11 da noite. A reunião no clube era às 10 da manhã. Eu tinha menos de 12 horas. Eu precisava saber duas coisas. O que era aquele clube e qual era a situação real de Ricardo. Peguei meu telefone. Havia um homem, Marcos. Ele foi meu chefe de segurança e TI na empresa por 15 anos. Um homem quieto,
leal como ninguém, e que devia sua carreira a mim. Quando vendi a empresa, garanti que ele recebesse um bônus generoso. Ele me devia lealdade e eu sabia que podia contar com ele. Disquei o número dele. Ele atendeu no segundo toque, a voz embargada de sono. Alô? É a Fernanda. Me desculpe pela hora. A voz dele mudou imediatamente, ficando alerta. Dona Fernanda? Aconteceu alguma coisa? A senhora está bem? Eu estou bem, Marcos, mas preciso de um favor. Um favor muito grande e muito discreto. Preciso que use suas habilidades. Preciso de informações. O que a senhora precisar. Estou ouvindo. Eu dei a ele o nome do clube social, que Ricardo havia mencionado. Eu preciso de tudo, Marcos. Quem são os donos, que tipo de negócio é, quem são os membros, tudo. E preciso da situação financeira de um homem. Dei a ele o nome completo de Ricardo. Preciso saber se ele tem dívidas, se está em apuros. Houve um silêncio do outro lado. Isso é complicado, Dona Fernanda. Especialmente a parte financeira. Eu sei, minha voz era firme. E eu preciso para as 8 da manhã. Marcos suspirou. Entendido. Um clube e uma verificação financeira completa. Vou começar agora. Mando os relatórios assim que tiver algo sólido. Obrigada, Marcos. Você sabe o quanto valorizo isso. Descanse, Dona Fernanda. Eu cuido disso. Mas eu não conseguia descansar. Desliguei e comecei minha própria pesquisa. Eu não era uma especialista como Marcos, mas eu sabia como seguir o dinheiro. Comecei pelo clube. O site era bonito. Fotos de pessoas sorridentes, campos de golfe, piscinas cristalinas. Mas algo estava errado. As fotos pareciam genéricas, como se tivessem sido compradas de um banco de imagens. Não havia nomes de diretores nem história, apenas um formulário de interesse e um endereço em uma área comercial sofisticada. Enquanto isso, pensei em Ricardo. Eu tinha acesso a alguns extratos bancários antigos de uma conta conjunta que Lia e eu tínhamos, que ela raramente usava. Eu entrei e vi. Transferências, muitas delas. Pequenas no começo e depois maiores. Todas para contas que eu não reconhecia. E depois pagamentos de cartão de crédito, de Lia, para Ricardo. Ela estava cobrindo as despesas dele. Muitas despesas. Meu coração afundou. Isso já acontecia há meses. Às 3 da manhã, meu telefone vibrou. Um e-mail de Marcos. Assunto: relatório preliminar. O clube. Abri o arquivo. Não era um clube social. Era uma teia de aranha. Marcos foi direto ao ponto. Dona Fernanda, isso não é um clube. É uma empresa de consultoria de investimentos registrada no exterior. O clube é apenas a fachada para atrair clientes com muito dinheiro. Eles têm dezenas de processos judiciais em andamento, todos sigilosos, de investidores que perderam tudo. Eles operam em uma área cinzenta da lei. Os documentos de adesão, na verdade, são contratos de gestão de ativos que dão a eles controle total sobre os fundos do cliente. Controle total. Meu sangue ferveu. Eles não iam apenas me fazer pagar uma taxa de adesão. Eles iam me entregar a minha fortuna. Meu telefone vibrou de novo. Outro e-mail de Marcos. Assunto: Ricardo. Eu respirei fundo antes de abrir. Era pior do que eu imaginava. Ele está afundado. Dívidas de jogo online. Investimentos fracassados em mercados de alto risco. Ele deve a pessoas muito perigosas. Pela minha estimativa, ele precisa de uma quantia de 7 dígitos. Rápido. Ou ele perderá tudo. Talvez até mais. Então era isso. Desespero. Ele estava desesperado e viu em mim, na venda da minha empresa, sua tábua de salvação. Ele não queria me cuidar. Ele queria me limpar. Eu me levantei e andei pelo escritório. A dor no peito estava se transformando em uma raiva fria. Mas e Lia? Onde ela entrava nisso? Ela estava sendo coagida? Ameaçada? Eu precisava saber. Peguei o telefone e liguei novamente para Marcos. Marcos, disse eu, minha voz baixa e crêmula. Tem mais uma coisa. Minha filha, Lia, ela está envolvida? Marcos ficou em silêncio por um longo tempo. Eu podia ouvi-lo digitando. Dona Fernanda, diga-me, Marcos, a verdade.
O nome dela está nos documentos de registro da empresa de fachada. Eu parei de respirar. O quê? Ela não é uma investidora. Ela não é uma vítima. Dona Fernanda, ela está listada como uma das diretoras. Ela assinou os documentos de incorporação há 6 meses. O telefone escorregou da minha mão. Caiu no tapete. 6 meses? Isso não era um plano de última hora de Ricardo. Isso era uma conspiração. Eles estavam planejando isso há 6 meses, esperando o dia em que eu vendesse a minha empresa. Lágrimas escorreram pelo rosto, lágrimas quentes, silenciosas. Não era só sobre o dinheiro, era sobre a minha filha, minha menina. Ela olhou nos meus olhos, me abraçou, disse que estava orgulhosa de mim, tudo enquanto planejava me trair. Uma tola quando se trata de você. O garçom estava certo. Eu fui. Mas não mais. Eu sequei meus olhos. A dor ainda estava lá, um buraco negro no meu peito, mas agora ela tinha companhia, uma determinação de aço. Eles me subestimaram. Eles pensaram que eu era apenas uma mãe cansada e ingênua. Eles se esqueceram com quem estavam lidando. Eu não construí meu negócio sendo boazinha. Eu o construí sendo inteligente. Eram 4 da manhã. Peguei meu telefone. Eu não liguei para Marcos. Eu liguei para o Dr. Matias, meu advogado. Não o advogado corporativo que lidou com a venda, mas o advogado litigante, o tubarão. O homem que eu mantinha para as batalhas feias. Matias, eu disse quando ele atendeu, a voz rouca de sono. Fernanda, você sabe que horas são? Eu sei. E preciso de você às 9 da manhã no meu escritório. Cancele o que tiver e traga todos os documentos necessários para uma procuração revogada e uma ordem de restrição. O quê? Contra quem? Meu genro e minha filha. Houve um silêncio chocado. E Matias, continuei, minha voz agora sem qualquer emoção, quero que prepare documentos que me deem total alavancagem legal. Quero que prepare uma armadilha. Amanhã, às 10 da manhã, eu vou a uma reunião. E quando eles me entregarem a caneta para assinar, o jogo vai virar. Eu não ia apenas me defender. Eu ia garantir que eles nunca mais pudessem machucar ninguém. E, acima de tudo, eu ia mostrar à minha filha o que acontece quando se mexe com a mulher que lhe deu tudo. A noite estava acabando. O sol começaria a nascer em breve. Eu não tinha dormido nada, mas nunca me senti tão desperta. Eu passei a manhã inteira me preparando. Não foi como me preparar para uma reunião de negócios, foi como me preparar para uma peça de teatro. A peça mais difícil da minha vida. Eu escolhi minha roupa com cuidado. Não um terninho de poder que eu costumava usar. Escolhi um vestido floral, leve, de cores pastéis, sapatos baixos e confortáveis. Prendi meu cabelo de um jeito um pouco bagunçado. Eu me olhei no espelho e vi exatamente o que eles esperavam ver. Uma mãe cansada, um pouco perdida, sobrecarregada pela nova fortuna, pronta para ser cuidada. Às 9 da manhã, meu advogado, Matias, chegou. Ele era o oposto de mim, terno escuro, expressão dura, carregando uma pasta de couro grossa. Fernanda, você tem certeza? Isso é sua filha. Eu olhei para ele, a mulher que eu era por dentro, a CEO, assumindo por um segundo. Tenho. Eles contam com o fato de eu ser mãe. Mas hoje, eu sou a cliente que tentaram enganar. Vamos. Matias e sua equipe foram na frente, em um carro separado. Eles iriam esperar em um café do outro lado da rua do clube, aguardando meu sinal. Às 10 menos 10, meu interfone tocou. Era Lia. Mamãe, estamos aqui embaixo, pronta para o seu grande dia? A voz dela era pura alegria artificial. Pronta, querida, estou descendo. Entrei no carro luxuoso de Ricardo. Ele me cumprimentou com um beijo estalado na bochecha. Sogrinha, dormiu bem? Como uma pedra, Ricardo. Eu menti, sorrindo. Estou tão animada. Você vai adorar, disse Lia do banco de trás, apertando meu ombro. É tudo tão lindo, tão exclusivo. O clube não era um clube de campo, como eu imaginava. Era um prédio comercial espelhado ultramoderno, em um dos endereços mais caros da região.
Ricardo entregou as chaves para um manobrista e nos conduziu para dentro. O lobby era silencioso, todo em mármore e vidro. Uma recepcionista sorridente nos cumprimentou. Bom dia, senhor Ricardo, senhora Lia. O senhor Mendes está aguardando vocês na sala de reuniões principal. Obrigado, Jéssica, disse Ricardo com ar de dono. Viemos trazer nossa nova membra especial. Ele colocou a mão nas minhas costas, guiando-me. A cada passo, eu sentia minha raiva como um gelo por baixo da minha pele, mas meu sorriso continuava lá. A sala de reuniões era impressionante. Uma mesa de madeira escura que parecia ter quilômetros, cadeiras de couro e uma vista panorâmica. Um homem mais velho, de terno cinza, que presumi ser o Sr. Mendes, se levantou. Fernanda, ele disse, como se fôssemos velhos amigos. É um prazer finalmente conhecê-la. Ricardo e Lia falam maravilhas de você. O prazer é meu, eu disse, minha voz suave. Sentamos. Serviram a água em garrafas de vidro caras. Eu estava cercada, 3 deles contra mim. Ricardo tomou a palavra. Ele era o mestre de cerimônias. Bom, sogrinha, como falamos, hoje é só uma formalidade. Ele falou devagar, como se eu fosse criança. Temos alguns papéis para você assinar para entrar no clube. E também, como sua nova vida começou, Lia e eu pensamos em uma forma de proteger seu patrimônio. Meu coração batia forte. Proteger meu patrimônio? A audácia! Lia se inclinou. Mamãe, é um fundo de investimento familiar. O Sr. Mendes aqui é especialista. Em vez de deixar seu dinheiro parado no banco, ele vai render. É para o nosso futuro. Nosso futuro? Repeti, olhando para ela. Que maravilha, filha. Você pensou em tudo. O Sr. Mendes empurrou uma pilha de papéis grossa pela mesa. Exatamente. É um portfólio de baixo risco, alta segurança. O procedimento padrão para nossas famílias mais importantes. Ricardo me passou uma caneta pesada, de ouro. É só assinar aqui, ele apontou para a primeira linha. Aqui e aqui. E depois no contrato do fundo. Eu peguei a caneta. Eu podia sentir os olhos deles em mim. A tensão na sala era palpável. Eles estavam na linha de chegada. O cheiro da vitória estava no ar para eles. Eu olhei para os papéis. Contrato de gestão de ativos. Procuração irrevogável. Eu toquei a ponta da caneta no papel. Ricardo sorriu para Lia. Lia suspirou, aliviada. Então eu levantei a cabeça. Parei de sorrir. Posei a caneta ao lado dos documentos. O pequeno clique pareceu um tiro na sala silenciosa. Sabe, Ricardo, eu disse, e minha voz mudou. Não era mais a voz da mamãe. Era a voz da mulher que fechou a venda de uma empresa multimilionária. É um documento impressionante. Ricardo piscou, confuso com a mudança de tom. Sim, como eu disse, só o melhor para... Eu interrompi. Eu li a minuta ontem à noite. O sorriso de Ricardo vacilou. Cláusula 12, subseção B, continuei, olhando fixamente para ele. O gestor terá controle total e irrevogável sobre todos os ativos listados, com poder para mover, liquidar ou reinvestir, sem a necessidade de consulta prévia ao cliente. O rosto do Sr. Mendes endureceu. O que você quer dizer, mãe? Lia perguntou, a voz subindo uma octava. Eu me virei para ela. A dor voltou, afiada. Eu quero dizer, Lia, que isso não é um fundo familiar. Isso é uma armadilha. É uma tentativa de me roubar tudo. Lia ficou branca como papel. Mãe, como você pode dizer isso? Nós só queremos te ajudar. Me ajudar, me fazendo assinar meus direitos, me fazendo entregar tudo pelo que eu trabalhei. Ricardo se levantou. Agora, espere um minuto. Fernanda, você está cansada. Você não está entendendo o juridiquês. É complicado. Não, Ricardo. É muito simples. Eu me levantei também. Você está afundado em dívidas. Você deve a pessoas perigosas. E você, olhei para Lia, você é diretora dessa empresa de fachada há meses.
O queixo de Lia caiu. Ela olhou para Ricardo, horrorizada. Você não disse que ela sabia? Cale-se, Lia! Ricardo sibilou. O Sr. Mendes pegou o telefone. Acho que esta reunião acabou. Ainda não, eu disse. Naquele exato momento, como combinado, a porta da sala de reuniões se abriu. Não foi uma batida, foi uma entrada. Dr. Matias, meu advogado, entrou. Ele não estava sozinho. Estava com 2 de seus associados, ambos carregando pastas. Ricardo e o Sr. Mendes congelaram. Bom dia, Matias disse, sua voz inchando a sala. Eu sou o advogado da senhora Fernanda. Quem deixou você entrar? O Sr. Mendes ronhou. Segurança? Eles estão ocupados conversando com as autoridades lá embaixo, que estão muito interessadas no seu modelo de negócios. Matias disse calmamente. Ele se virou para mim. Fernanda, você está bem? Você se sentiu coagida? Eu estou ótima, Matias. Matias colocou sua pasta sobre a mesa, abrindo-a. Senhor Ricardo, Senhora Lia e Senhor Mendes, estamos cientes de suas operações. A empresa de fachada registrada no exterior. A tentativa de fraude. Conspiração para obtenção de vantagem ilícita. Temos cópias dos registros que listam a senhora Lia como diretora. Lia soluçou. Não um soluço de tristeza, um soluço de pânico. Ricardo, ela gritou. Você me disse que era legal. Você me disse que era só para proteger o dinheiro dela de impostos. Ricardo estava encurralado. Seus olhos iam de mim para Matias. O sorriso falso havia desaparecido, restando apenas um medo feio. Isso é um mal-entendido, Ricardo gaguejou. Sogrinha, Fernanda, por favor. Você não entende. Eu estava tentando nos proteger. Nos proteger? Eu disse, minha voz baixa e fria. Amanhã ela assina tudo e acaba. Vai ser nosso. Uma tola quando se trata de você. O rosto de Ricardo se contorceu. Ele percebeu. Ele sabia que eu tinha ouvido. O garçom? Ele sussurrou, incrédulo. Matias? Eu disse, ignorando-o. A senhora Fernanda tem algumas opções, Matias disse, olhando para o trio. Podemos levar isso às autoridades agora mesmo. A tentativa de fraude é clara. Os documentos estão aqui. Ou podemos resolver isso de outra forma. Lia olhou para mim, o rosto banhado em lágrimas de feiro. Mamãe, por favor, mamãe. Eu olhei para minha filha. A garotinha de eu levei para a escola, que eu consolei quando ela quebrou o braço. E eu não senti nada além de gelo. O jogo tinha virado. Eles acharam que eu era o cordeiro. Mas eles esqueceram que eu construí minha empresa em um mundo de tubarões. Eu era o tubarão ali. Lia me olhava com olhos arregalados, o rosto pálido e manchado de rímel. Ela parecia uma criança pega fazendo algo muito errado. Mamãe, por favor, ela soluçou, estendendo a mão para mim por cima da mesa. Eu não sabia, eu juro, eu não sabia que era isso. Ricardo me disse que era para me proteger? Eu cortei. Proteger de quê, Lia? De mim mesma? Proteger do dinheiro que eu ganhei enquanto você e seu marido planejavam como roubá-lo por 6 meses? Os olhos dela se arregalaram. Ela não achava que eu soubesse há quanto tempo isso estava acontecendo. Ricardo, vendo que o jogo estava perdido, tentou uma última carta. A raiva. Você não pode fazer isso, ele gritou, apontando o dedo para Matias. Isso é uma armadilha. Você não tem provas. Matias riu. Um som seco, sem humor. Não tenho. Ele pegou um documento da sua pilha e o deslizou pela mesa. Esse é o registro da empresa de fachada. E essa é a sua assinatura, senhora Lia, como diretora. E aqui, ele deslizou outro, estão os extratos bancários de Ricardo, mostrando as dívidas de jogo. E aqui, um terceiro papel, está um rascunho de e-mail que encontramos no seu computador, Ricardo, detalhando exatamente como você planejava gerenciar a fortuna de sua sogra
assim que ela assinasse. Ricardo ficou sem palavras. Ele estava lívido. Como eu disse, Matias continuou, temos duas opções. A primeira envolve as autoridades em um processo criminal muito público. Acho que seus outros credores ficariam bem interessados em saber disso. Ricardo engoliu seco. Eu sabia que ele estava pensando nas pessoas perigosas a quem ele devia dinheiro. Ou, Matias pegou uma nova pilha de documentos muito mais fina e 2 canetas. Temos a opção B. Eu finalmente falei. Vocês me trouxeram aqui para assinar o meu futuro? E, de fato, vocês vão assinar um. Só não o que planejavam. Matias colocou os papéis na frente deles. O que é isso? Ricardo perguntou, desconfiado. O primeiro é um acordo legal, explicou Matias, onde vocês dois admitem a tentativa de fraude. Mas é um acordo privado, condicionado ao segundo documento. O segundo é uma renúncia total. Lia vai renunciar a qualquer direito presente ou futuro sobre o patrimônio da mãe. Herança, presentes, tudo. Você vai dissolver legalmente a empresa de fachada e assinar uma ordem de restrição permanente, concordando em nunca mais contatar a sua mãe, nem direta, nem indiretamente. Lia olhou para mim, o horror tomando conta de seu rosto. Isso era real. Mamãe, não! Você não pode estar falando sério. Uma ordem de restrição? Eu sou sua filha! Foi a palavra filha que quebrou o gelo dentro de mim. A dor veio com força total. Você deixou de ser minha filha no momento em que decidiu que o meu dinheiro valia mais do que o meu amor, eu disse, e pela primeira vez minha voz tremeu. Você é minha maior decepção. Você era minha vida. E você me jogou fora por ele. Ricardo me obrigou! Ela gritou, desesperada. Ele não te obrigou a ser diretora por 6 meses. Eu gritei de volta, minha calma finalmente se quebrando. Ele não te obrigou a mentir para mim no jantar ontem à noite. Você era cúmplice. Você olhou nos meus olhos e sorriu, sabendo que estava me levando para o matadouro. Eu respirei fundo, puxando de volta minha compostura. Você tem 5 minutos para assinar, Lia, eu disse. Se não assinar, Matias liga para as autoridades e eu vou assistir você e ele sendo levados. A escolha é sua. Ricardo agarrou a caneta. Ele nem leu. Ele assinou com raiva. O nome dele, um rabisco feio. Ele sabia que estava acabado. Ele só queria sair dali. Mas Lia, ela chorava, a caneta tremendo em sua mão. Mamãe, por favor... O que eu vou fazer? Ele me deixou cheia de dívidas. Você não pode me deixar assim. Eu a olhei. A mulher que teve tudo. Roupas, carros, a melhor educação. Você vai fazer o que eu fiz quando não tinha nada. Você vai aprender a se virar. Ela soluçou, um som quebrado, e assinou os papéis. Matias recolheu os documentos. Está feito. A reunião acabou. Ricardo puxou Lia pelo braço, com raiva. O senhor Mendes já tinha desaparecido da sala. Quando eles chegaram na porta, Lia olhou para trás uma última vez, o rosto destruído. Eu te amo. Não, eu disse, fria como pedra. Você ama o que eu podia te dar. Adeus, Lia. Eles saíram. A porta se fechou. Eu fiquei sozinha na sala de reuniões enorme. E então eu desabei na cadeira. Eu chorei. Chorei pela filha que eu perdi, pelo tempo que eu desperdicei, pela traição que cortou mais fundo do que qualquer faca. Matias colocou a mão no meu ombro. Acabou, Fernanda. Você está livre. Levei 2 semanas para colocar minha vida em ordem. Livre era a palavra certa, mas a liberdade tinha um gosto amargo. Eu liguei para Matias e dei uma ordem simples. Venda tudo. A casa, os móveis, o carro. Eu não queria nada que me lembrasse da vida que eu construí para ela. Enquanto os corretores catalogavam meus pertences,
Eu peguei apenas uma pequena mala com roupas e meus documentos. Antes de ir embora, eu tinha uma última coisa a fazer. Voltei ao restaurante. Era uma terça-feira à tarde, o lugar estava quase vazio. Eu pedi para falar com o gerente e perguntei pelo garçom que havia me atendido. Ele veio até minha mesa, parecendo nervoso. Era o mesmo rapaz, com olhos sérios. Senhora? Ele perguntou, reconhecendo-me. A senhora está bem? Eu sorri, um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Graças a você, eu estou ótima, eu disse. Você me salvou. Ele corou. Eu não podia deixar aquilo acontecer. Eu sei como é ver alguém tentando se aproveitar de uma boa pessoa. Eu me lembrei que você me disse que aprendeu leitura labial por causa do seu irmão. Ele assentiu. Sim, meu irmão mais novo. Ele não ouve. A comunicação é tudo para nossa família. Eu peguei minha bolsa e tirei um cheque. Eu havia preparado aquilo com antecedência. Eu não posso te pagar pelo que você fez, eu disse, empurrando o cheque pela mesa. Mas eu posso te agradecer. Ele olhou para o valor e seus olhos se arregalaram. Ele tentou empurrar de volta. Senhora, eu não posso. Isso é demais. Não é, eu disse, colocando minha mão sobre a dele. Isso não é um pagamento, é um investimento. Use para a educação do seu irmão, use para abrir seu próprio negócio, use para o que você quiser. Pessoas boas que fazem a coisa certa merecem coisas boas. Ele tinha lágrimas nos olhos. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Apenas continue sendo quem você é. Um mês depois, eu estava sentada em uma varanda. Eu não sabia dizer se era manhã ou tarde, e não importava. À minha frente, tudo que eu via era o oceano azul e infinito. Eu havia comprado uma pequena casa em um lugar tranquilo, longe de tudo e de todos que eu conhecia. O dinheiro estava seguro, mas pela primeira vez na minha vida, o dinheiro não era o objetivo. Ele era apenas uma ferramenta. A dor pela minha filha ainda estava lá. Era uma cicatriz, e eu sabia que ela nunca desapareceria completamente. Mas não doía mais o tempo todo. Eu finalmente estava aposentada, como Ricardo tinha dito, mas eu não estava parada. Comecei a usar minha fortuna para coisas pequenas, coisas que importavam para mim. Financiei um pequeno centro comunitário para crianças na vila próxima, comecei a pintar, algo que eu sempre quis fazer, e comecei a viajar, não para hotéis de luxo, mas para lugares onde eu podia aprender. Eu havia sido traída pelas pessoas que eu mais amava. Eles tentaram me tirar tudo, mas no final, eles me deram a única coisa que eu nunca tive: liberdade total. Eles me libertaram da obrigação de cuidar deles. Eu peguei minha xícara de café, senti o cheiro da maresia e olhei para o sol. Eu estava sozinha, mas não estava solitária. Eu havia me superado, e essa foi a melhor resposta que eu poderia dar.